Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Mais um dia do Senhor para nós, conhecermos mais dele, aprendermos mais dessa palavra. E aprender da palavra é conhecer Jesus. Jesus é a própria palavra. Jesus é a palavra viva, essa palavra eficaz, que ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Eu sou extremamente grato a Deus por aquilo que Ele fez em mim e continua fazendo através da palavra dele. E aí você pode estar aí desejando isso, né? Ah, pastor, eu também queria tanto que Jesus fizesse algo na minha vida. Eu tenho pedido tanto, eu tenho clamado tanto para que Deus opere na minha vida, para que Deus manifeste o amor dele, a vontade dele na minha vida. E esses dias eu estava aqui orando e Deus estava me falando algumas coisas, né, que podem ter sentido em relação a isso que nós estamos falando. Né? Quando Deus fala, ele sempre tem sentido. Eu estou falando que tem a ver com isso que Deus quer falar conosco nessa hora. Ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim: Marcelo, eu sou Senhor da sua vida? E o que ele quis dizer, o que Jesus quis dizer quando ele fez essa pergunta para mim? Se ele é Senhor da minha vida. A palavra Senhor, aqui quando está escrito na Bíblia, ela quer dizer dono. A palavra Senhor em grego é Kyrios. E desde quando eu aprendi isso, assim, isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi o significado e a intenção de Deus quando ele me fez essa pergunta e quando está escrito na palavra de Deus. A palavra Senhor, então, significa dono. Ele quis dizer assim para mim: Marcelo, eu sou dono da sua vida? Ou quais áreas da sua vida que eu sou dono? Quais áreas da sua vida eu mando? Quais áreas da sua vida você já entregou a mim? Deixa eu ler um texto aqui, ó. Lucas capítulo 6, verso 46. Está escrito assim, ó. Jesus falando para os discípulos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não é uma contradição, tendo então entendimento de que Senhor é dono? Jesus estava falando para os discípulos assim: por que você fala que eu sou o seu dono, se você não faz o que eu mando? Por que você me chama de dono, de proprietário, mas você não faz nada daquilo que eu te oriento a fazer? Então, afinal de contas, eu não sou dono. E se eu não sou dono, eu não tenho como mexer na sua vida. Eu não tenho como interferir nessa área da sua vida, porque você não entregou essa área da sua vida nas minhas mãos. Vamos voltar à pergunta que Jesus fez para mim: Marcelo, eu sou dono da sua vida? Marcelo, quais áreas da sua vida eu sou dono? Quais áreas da sua vida eu tenho condição de mandar? E eu só mando se eu for dono? Entendo o que eu vou te dizer agora. Se eu mexo, eu posso, por exemplo, eu tenho um carro. Se eu quiser trocar as rodas do meu carro, eu coloco outras rodas. Se eu quiser vender o meu carro, eu vendo. Se eu quiser dar o meu carro para alguém, eu dou, porque o carro é meu. Ou seja, eu faço com o meu carro o que eu quiser. Por quê? Porque eu sou o dono do meu carro, eu sou senhor do meu carro, eu sou Kyrios do meu carro, eu sou o proprietário do meu carro. Agora, se eu fizer isso no seu, se eu chegar na sua casa, olhar para as rodas do seu carro e falar assim: não, essas rodas são feias, vou colocar outras, do meu gosto. E você falar assim: não, mas eu gostava das outras. Por que você fez isso? Ou seja, você é um enxerido. O que você veio mexer nas coisas, nas minhas coisas? Se eu chegar e negociar o seu carro, se eu chegar e vender, não posso dar o seu, que isso? Deus, da mesma forma, meu irmão, Ele age assim com a minha vida e com a sua vida. Ele só age nas áreas da minha vida que eu entreguei para Ele. Romanos 10, 9 está escrito assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se eu confessar com a minha boca, se eu concordar, se eu falar: Jesus, você é o dono da minha vida. Se eu usar o que Deus me deu, que é o chamado livre-arbítrio, o poder de decidir, o poder de escolher. Se eu falar assim: Jesus, a minha vida, ou seja, a minha vida espiritual, eu vou confiar completamente às tuas mãos. Eu vou entregar completamente nas tuas mãos. Se eu confessar com a boca, se eu concordar que você é o dono da minha vida, e eu crer no meu coração que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, que o Senhor venceu a morte. Se o Senhor venceu a sua morte, o Senhor venceu a minha morte. O Senhor pode vencer a minha morte. Se o Senhor ressuscitou, se o Senhor tem vida eterna, se eu creio que esse sacrifício foi realizado,
e esse sacrifício foi aceito através da ressurreição, se eu aceitar isso, se eu confessar, se eu falar e se eu crer com o meu coração, eu serei salvo. Entenda o que eu vou te dizer. Jesus, ele morreu por toda a raça humana. Ele morreu por todo ser humano. Por que toda a raça humana? Porque todo mundo não é salvo. Porque muitos não entregaram ainda. Porque muitos ainda não concordaram ainda. Porque muitos ainda não aceitaram ainda. Porque muitos ainda não fizeram essa transação. Jesus, eu entendi o que você fez na cruz por mim. O Senhor morreu por mim para perdoar o meu pecado. O Senhor ressuscitou para me justificar. Romanos 4, verso 25 fala sobre isso. O Senhor fez isso em favor da minha vida, então eu vou confessar, eu vou concordar, eu vou usar o meu livre-arbítrio, o meu poder de decisão e entregar essa área. Qual área? A minha vida espiritual nas tuas mãos. E se eu confesso Ele como dono da minha vida espiritual, e eu creio no meu coração que Ele está vivo, qual que é o resultado? Serei salvo. Então, no presente eu confesso, no presente eu creio. Qual que é o resultado no futuro? Será. Eu serei. Olha o tempo do verbo, será, está no tempo futuro. O que significa isso? Quando eu tomo decisões hoje, baseado no que Jesus fez, eu tomo decisões, presente, baseado no que Jesus fez, no passado de Jesus, não no meu passado. O meu futuro, ele é drasticamente alterado, ele é completamente mudado. O que você gostaria de mudar na sua vida, no seu futuro? E se eu pudesse, eu fazia isso. Paulo diz que ele pode todas as coisas em Jesus, porque é Jesus que o fortalece. Paulo diz que no Senhor, ele é poderoso, no Senhor, ele consegue, no Senhor, ele dá conta. Através de Deus, por meio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para que vivêssemos por meio dele, por intermédio dele. Por meio, por aquilo, pela maneira que Jesus viveu, daquilo que Jesus viveu, você pode viver hoje e o teu futuro vai ser mudado. Quais áreas da sua vida você gostaria que Jesus mudasse? Você precisa, primeiramente, entregar essa área da sua vida nas mãos dele. E como é que você faz isso? Pastor, eu já entreguei. Então tá. Ele manda na sua vida. O que nós lemos lá? Lucas 6,46. Por que você me chama de Senhor, Senhor, e você não faz o que eu mando? Por que você fala que eu sou dono da sua vida, mas você não faz o que eu mando? Se você é um empresário, se você tem um comércio, você chega para o seu funcionário, você fala assim para ele, fala assim, quem que eu sou para você? Você é o meu patrão. Eu posso mandar em você? Pode. Por quê? Porque você é o dono desse estabelecimento, você é o dono dessa empresa e você tem o direito de mandar na minha vida como funcionário. E aí o patrão chega e fala, deixa uma lista de tarefas para ele. Fala, olha, você vai fazer, na parte da manhã você vai fazer isso, e na parte da tarde você vai fazer isso. E o patrão sai para fazer outras coisas, no final da tarde ele volta, e ele vai ali ver, se o funcionário cumpriu aquilo que ele tinha mandado fazer. Porque ele manda porque ele tem autoridade porque ele é o dono, ele é o senhor daquele estabelecimento. E aí ele chega para o funcionário e fala assim, mas parece que você não fez aquilo que eu te pedi para fazer, ou que eu te mandei fazer. Então eu achei que não devia ser feito daquela forma, eu achei que não precisava fazer. Mas e aquela outra tarefa que eu falei para você fazer à tarde? Também eu achei que não precisava fazer, que o senhor estava errado, e eu achei que não era nem para ser feito. Espera aí, o que eu te perguntei de manhã? Eu sou dono desse negócio, eu mando aqui, eu não mando mais. Eu sou o seu patrão, eu não sou. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com o Senhor? Jesus, você é o dono da minha vida. Jesus, eu entreguei minha vida nas tuas mãos. E aí vem tipo uma provazinha. Então faz isso. Não, mas eu acho que não é assim. Eu acho que não precisa disso. A Bíblia fala da história do rei Saul, que foi o rei de Israel antes do rei Davi. E o profeta Samuel um dia chegou para ele e falou assim, olha, faz isso debaixo da orientação de Deus. Ele falou assim, age dessa forma. Combinado, rei Saul? Ele falou sim para o profeta. E quando o profeta Samuel saiu, e aí depois de um tempo ele voltou, ele falou assim, espera aí, o que eu estou ouvindo? A ordem era para você dizimar tudo, matar tudo, até mesmo o gado, era o exército inimigo. Parece que eu estou ouvindo, a Bíblia fala, o balido, que balido é esse que eu ouço de gado, de ovelha? Eu estou ouvindo um mugido, estou escutando um barulho aí, o que é isso? Aí o rei Saul fala assim, não, você falou que era para dizimar tudo, matar tudo. Eu falei, não é assim não. Eu vou fazer mais e melhor.
Ele falou assim, não, eu separei o melhor do gado. Não é nem para mim, para um churrasco, para mim, para o meu exército, não. Eu separei o melhor do gado para eu fazer um sacrifício para Deus. Para eu oferecer isso para Deus. Olha como eu sou, né? Vamos contextualizar, olha como eu sou espiritual, olha como eu fui além daquilo que Deus tinha pedido, olha como eu sou bom, olha como eu, e sabe o que está por trás disso? Tá? Olha como eu sou autossuficiente, olha como eu sou independente, olha como eu sou desobediente. Fica bravo, não, mas é isso, acontece comigo também. Olha como eu dou conta, olha como eu sou quase que melhor e maior do que Deus. Sabe qual foi a resposta do rei, do profeta para o rei? Falou assim, melhor é obedecer do que sacrificar. E porque você foi desobediente, você perdeu aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Quantas vezes, irmãos, eu e você temos deixado passar bênçãos de Deus, porque nós não temos crido na voz de Deus, não temos obedecido à voz de Deus, não temos praticado, nós não temos permitido que Ele mande em nossas vidas. Tenha consciência de uma coisa, Deus, Ele deseja fazer na sua vida coisas boas, maravilhosas, muito mais do que você mesmo deseja. E por que Ele não faz? Porque Ele não pode. Tem áreas da minha vida, por que Deus não agiu ainda? Porque eu não dei permissão. Às vezes eu dou permissão da boca para fora, mas as minhas atitudes, elas são contrárias àquilo que eu falo. Jesus um dia chegou para os discípulos e falou assim, né, para uns fariseus, que eram os legalistas, os guardadores da lei de Moisés, chegou e falou para eles assim, vocês me honram com os lábios, mas teu coração está longe de mim. Ou seja, você fala uma coisa e faz outra. Já viu aquele ditado? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Isso não existe. A minha palavra, ela tem que ser coerente e concernente às minhas atitudes. As minhas atitudes, elas têm que ser iguais às minhas palavras. Jeremias 29, 11, Jesus falou assim, Deus falou através do profeta, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você mesmo deseja. Deus tem pensamentos, Deus tem projetos maravilhosos para a tua vida. Para que isso aconteça, você precisa permitir que Ele seja dono, que Ele mande na sua vida, que Ele seja Senhor da sua vida, que Ele direcione a sua vida. Isso cabe a mim, baseado no que Jesus fez, para que o meu futuro, o meu presente, baseado no passado de Jesus, vai fazer com que o meu futuro seja diferente. Basta você e eu crermos, basta você e eu praticarmos essa palavra, porque nós só praticamos o que nós cremos. Paulo disse assim, eu criei, por isso eu falei, ou seja, eu creio, por isso eu falo. Não adianta simplesmente falar da boca para fora, não adianta falar que Jesus é o Senhor, mas no coração não crer que Ele ressuscitou, como que Ele vai salvar? Amém? Já já nós vamos voltar, nós vamos entrar em 3 pontos, para nós entendermos se Jesus realmente é o Senhor das nossas vidas ou Ele é apenas uma religião. Amém?